Eu tava meditando um pouco, né, em tudo isso que tem acontecido, a morte do Charlie Kirk, e algumas coisas vieram à minha mente. Deus já vinha falando sobre essas coisas comigo antes, mas eu realmente acho que, mais que nunca, esse evento meio que traduziu um pouco do que eu acredito que seja um tema que se perdeu na sociedade. Quando eu era pequena, na igreja a gente ouvia tanto falar da volta de Jesus, a gente ouvia tanto falar do Apocalipse, a gente ouvia tanto falar sobre as profecias e sobre o final dos tempos e muito sobre a eternidade e eu acredito que isso se perdeu. Eu não sei se vocês têm essa ideia, né? Eu acho que muito do cristianismo de hoje em dia, ele virou quase como um apoio para conseguir uma vida bem-sucedida aqui. E aí é que eu acho que essa história de conservadorismo e evangelho se misturam de uma forma muito perigosa. Eu acho sim, né, que os valores cristãos, eles vão inspirar o conservadorismo e o conservadorismo se apoia muito e bebe muito dos ideais cristãos, porque Deus tem um modo de viver que ele desejou para os seus filhos e para a humanidade como um todo, que é um modo de viver que traz bênçãos, que traz resultados positivos, que traz paz. Existe um modelo ideal, sabe? Eu acho que eu, por exemplo, sou estudante de psicologia e uma coisa que a gente percebe na psicologia é que, cara, existe uma forma certa de viver os relacionamentos, as emoções. E quanto mais longe disso a gente tá, mais problemas emocionais, mentais a gente vai ter. E eu acho que a gente tá vivendo uma sociedade onde nunca se viu tanto problema mental, emocional. E muito disso vem por conta dessa nossa vontade de querer simplesmente romper com o modelo que Deus criou pra gente viver as nossas emoções, as nossas decisões, seja no âmbito espiritual, emocional ou físico. Mas existe um limiar que rompe, que essa linha tênue que separa o conservadorismo do evangelho. O conservadorismo quer criar um estilo de vida bom, satisfatório, próspero, onde as pessoas realmente possam lutar por aquilo que elas querem, por uma vida tranquila, por uma vida bem-sucedida, com conforto, com paz, com as coisas que a gente pode experienciar de bom, né? Ter uma família, ter segurança emocional, física, financeira. Mas quando a gente vai falar de vida espiritual, será que a gente para aí num lugar onde aquilo que a gente conquistou e construiu nessa terra é bom e satisfatório e é confortável? Eu acredito que não. Eu acho que a Bíblia, ela vem trazer um romper, onde o conservadorismo para, mas o cristianismo prossegue. Porque chega uma hora na vida que não é só sobre o que a gente pode ter aqui. A Bíblia fala que se a nossa esperança é só para as coisas dessa terra, nós somos os piores, os mais dignos de pena. É isso que a Bíblia diz. Existe muito mais que o Senhor deseja de nós. E eu acredito que, à medida que a gente vai seguindo, né, as virtudes e os dons e o modelo que Deus preparou para a gente viver, a gente vai conseguindo bênçãos e a gente vai conseguindo evoluir em muitas áreas da nossa vida, mas chega ali, naquele ponto onde Deus nos pede tudo. Onde Ele pede tudo aquilo que a maturidade e as virtudes que Ele mesmo nos ensinou a ter, nos proporcionou. E aí, o que a gente responde? Paulo, Paulo não, Jesus. Eu ia falar de Paulo, mas vou falar de Jesus agora, antes. Jesus, ele tem um encontro com o jovem rico. E o jovem rico fala assim pra ele, né? O que é preciso para entrar no reino dos céus? E aí Jesus fala, olha, você tem que obedecer os mandamentos. Ele fala, olha, eu já obedeço. Ou seja, eu já tenho seguido ali as regras, tudo bonitinho. Eu tenho feito tudo certinho. E a gente confia até no que ele falou, porque de fato a Bíblia vai dizer que ele tinha muitas posses. E a gente sabe que prosperidade é fruto de decisões sábias e bem vividas, que estão de acordo com o modelo que é aquilo que Deus viveu, que Deus nos deu para viver. Então, provavelmente ele estava falando a verdade. Ele provavelmente realmente seguia, né, os ensinamentos bíblicos, os mandamentos, e foi através disso que ele conseguiu ter uma vida bem-sucedida e alcançar, inclusive, muitos bens materiais. Mas aí Deus fala para ele: você quer ser perfeito? Você quer mesmo? Então eu vou te dizer uma coisa. Tem um outro nível que você ainda não alcançou, né? Mas eu tô aqui já colocando as minhas palavras, meio que traduzindo um pouco, né, do que aconteceu, mas Jesus vira para ele e fala: vende tudo, dê para os pobres e vem me seguir. Pega tudo aquilo que é a sabedoria, que é a obediência, que todas as virtudes, que exercer as virtudes te proporcionou, e larga tudo isso para mostrar que a tua mente não tá só nas coisas dessa terra. Você não fez tudo que você fez simplesmente para ter uma vida boa aqui. O teu olhar está na eternidade. E eu acho que nós, como cristãos, a gente, nessa história e eu não tô falando que eu sou completamente contra, não, tá? Eu acho que o cristianismo sempre influenciou a política de alguma forma. E vejo base bíblica para isso. Mas
Eu acho que tem um momento onde existe ali um limiar e aonde o cristianismo ele tem que prosseguir, né? O conservadorismo ele para ali, mas o cristianismo ele deveria prosseguir porque ele é mais alto, ele é maior. Ele não é só sobre uma vida bem vivida aqui, uma vida confortável aqui. Ele é sobre a eternidade. Ele é sobre passar o resto da eternidade ao lado da pessoa que a gente mais ama, que é Jesus. E aí esse é o ponto, né? Quando viver isso aqui exige que a gente sacrifique tudo aquilo que o conservadorismo nos deu, será que a gente é mesmo alguém que ama Deus mais do que pai, mãe, filho, filha, esposa, mais do que a própria vida? Porque é isso que a Bíblia nos pede. Tem um versículo, eu sou muito ruim de referência, então eu só falo os versículos, mas não dou a referência, entendeu? Aí você procura na Bíblia pra ver se eu tô falando a verdade. Mas tem um versículo na Bíblia que fala, né? A sua honra é a sua vergonha. E a sua mente está nas coisas terrenas. Essa é a geração onde aquilo que deveria ser vergonha para eles se torna orgulho, porque a mente deles, na verdade, está nas coisas da terra. Eu acredito que quando a gente chega num momento onde a gente começa a valorizar demais só essa vida aqui, aquilo que na verdade deveria ser uma vergonha pra gente acaba passando a ser orgulho. A gente fica orgulhoso de coisas que deveria ser uma vergonha. A gente não estar pronto a sacrificar coisas terrenas em prol da eternidade deveria ser uma vergonha. Mas isso, cara, eu vou dizer isso por mim mesma. Vamos lá. Eu cresci, né, com essa mentalidade. Não, eu vou fazer diferente. Eu vou ir mais longe que meus pais. Eu tive acesso à educação que eles não tiveram. Eu tive acesso a recursos que eles não tiveram. Então, eu vou mais longe. Eu não vou ter essa vida, eu vou ter uma vida melhor. E, de fato, eu vou dizer pra você que muito disso se tornou realidade. Eu consegui fazer muitas coisas que meus pais nunca sonharam em fazer. Consegui uma vida confortável que eles não conseguiram. Mas quando Deus me pediu tudo, falou, deixa tudo pra trás e segue pra terra que eu ainda vou te mostrar. Como foi que eu reagi? Vou dizer pra você que não foi assim. Foi um longo trabalhar do Senhor na minha vida, entendeu? Mas tudo bem, mas a gente chegou lá, glória a Deus. Mas eu acho que eu coloco aqui, né? Eu coloco aqui essa reflexão. A gente está disposto? A gente é cristão ou a gente é só conservador, se apoiando no cristianismo, né? Acho que tem essa pergunta para se fazer. Eu tenho percebido que muitas vezes, quando Deus nos traz uma realidade de morte, por exemplo, né, como a do Charlie Kirk, ele tinha uma vida, né, influência, ele tinha respeito, ele tava ali com uma carreira super... O cara, nos 31 anos, ele já tinha feito muita coisa que as pessoas levam a vida inteira e não conseguem fazer. Já tinha publicado livro, tinha casado com a Miss, tendo filhos, tinha uma vida muito boa. E ele estava ali, todos os dias, correndo risco consciente de vida, em prol de algo que ele mesmo sabia que era maior. Ele mesmo falou, temos que ter a consciência de que isso é maior do que a gente. Isso é acima, né, dessa terra. E ele mostrava isso, dizendo, né, eu quero ser lembrado pela minha coragem e pela minha fé. São coisas que estão além, né, que estão além dessa terra aqui. Quando Deus nos traz um episódio de morte, eu acho que ele está convidando a gente a fazer reflexões como essa, sabe? A parar de ter um olhar tão apegado às coisas dessa terra, para olhar para o céu e falar, cara, a vida, eu não sou só conservador, eu sou cristão, sabe? Então, eu tive muitas oportunidades, né, de viver realidades como essa. Minha mãe tinha um problema pulmonar, ela ia pro hospital durante quase 7 anos, ia pro hospital todo ano. E era assim, quase morte, né? Ela tinha bronquiomelite, e os brônquios dela fechavam, ela tinha dificuldade de respirar, muito complicado. Era assim, me rendeu um bom de um nem sei falar isso em português. Não é porque eu tô dando uma de chique, não, é porque realmente eu tô fazendo coisa de psicologia aqui, e aí eu aprendo umas coisas em inglês e a minha cabeça fica toda pior do que já é, entendeu? Porque a minha cabeça já é um pouco estranha. E aí fica um pouco difícil. Mas, assim, realmente viver com isso, conviver com isso, né? Mas realmente tá ali, tão perto, né? De, putz, será que eu vou perder minha mãe? E aí depois, no Covid, eu fui perdendo meu pai. E todas essas oportunidades, eu mesma fui pro hospital, fiquei lá um tempo internada, fiquei bem mal. Além de outras coisas também. Quando eu tinha 5 anos, caí lá de cima da escada, bati a cabeça num tijolo de concreto. Fui pro hospital. Minha mãe desesperada, completamente ali, desmaiada, perdida. Então, várias vezes, Deus permitiu, né, essas situações de morte, de quase morte na minha vida, que foram muito difíceis mesmo. Foram os piores momentos da minha vida. Mas hoje eu consigo enxergar que, apesar de ser difícil, Deus estava me dando uma oportunidade de lembrar que essa vida é mais do que só essa terra. Tem um versículo na Bíblia que diz que é melhor estar na casa de luto do que na casa de festa. Porque na casa de luto a gente está contemplando o nosso futuro.
Gente, essa vida é muito breve. Isso daqui é um piscar de ouro, como diz lá em Provérbios, que a juventude é como a relva. Ela vem e logo passa. Essa vida é muito breve, muito curta. E é onde a gente está realmente investindo. Tem aquela parábola onde eu nunca entendi essa parábola, eu sempre achava que isso aqui faz o menor sentido. O servo era infiel, entendeu? Não trabalhava direito, mas aí no final, quando ele tá pra ser demitido, ele pega o dinheiro que nem era dele, faz amigos, entendeu? E aí no final, a parábola meio que termina, tipo, aprovando a atitude do cara. No final, é porque ele resolveu, mesmo sendo uma pessoa com uma atitude ruim, ou seja, ele não cumpria ali todos os mandamentos, mas ele entendeu que não era sobre ali, era sobre algo a mais. Era sobre algo a mais. E aquilo foi o suficiente para Deus o redimir e o ajudar, né? Eu acho que o perdoar e ali falar: não, olha, de fato, não é sobre essa vida. Não é sobre essa vida, é sobre aquilo que a gente constrói na eternidade. Né? Quão ricos seremos na eternidade? Quantos amigos teremos na eternidade que a gente falou de Jesus e a gente vai encontrar eles lá em cima? Quantas pessoas da nossa família a gente tem amado apesar das dificuldades para garantir que eles estarão com a gente no reino eterno? Quanto a gente é capaz de abrir mão de confortos e de realmente se levantar com coragem diante da injustiça para defender a nossa fé e para defender a verdade do Senhor? Não porque a gente quer ter uma vida tranquila aqui, mas é porque é isso que Deus está pedindo para a gente fazer. O quanto a gente consegue ir contra a maré e falar assim, cara, vai ser difícil ser cristão nesse mundo, mas essa vida é muito breve e eu tô de olho na eternidade. Existe algo maior. Eu acho que práticas como oração, como adoração, como chorar com os que choram, sabe? Nos ajudam a lembrar que não é só sobre aqui. Na verdade, isso aqui é muito pequeno. Isso aqui é muito pequeno. Se lembre disso. Que essa morte desse menino, né? O Charlie Kirk nos ajude a lembrar disso. Que essa vida, ela é muito breve. E que isso aqui não tem a importância toda que tem, não. Porque a gente tem que viver, né? Coloque a sua mente nas coisas do alto. Coloque a sua mente nas coisas do alto. É um desafio, porque a gente tá muito acostumado a ver as coisas, né? Com esse olhar horizontal, ao invés do vertical. Mas momentos como esse, pra gente parar e pra gente refletir, sabe? Às vezes uma coisa que parece ruim, e é ruim, né? Mas a Bíblia fala que aquilo que o inimigo tentou para o mal, Deus usou para o bem. Às vezes a gente olha e fala, que coisa de bom pode sair de uma história tão triste como essa? Tanta gente sendo salva, acordando, né? Voltando para o evangelho por causa dessa situação, se lembrando que não é só sobre essa terra, mas é sobre uma realidade muito maior. É sobre a eternidade. É sobre Jesus. É sobre a vida eterna. E é isso que eu queria falar para você. Então, reflita sobre isso. Pensa quanto a vida é curta. Em Provérbios diz, né, que eu aprendo a contar meus dias para que eu alcance sabedoria. A verdadeira sabedoria vai colocar a sua cabeça nas coisas do alto. A verdadeira sabedoria não te traz riqueza só para esse mundo, te faz um milionário no céu. E é essa a verdadeira riqueza que importa. E é isso. Tenha um bom dia, ou uma boa tarde, boa noite, não sei. E viva aqui com a cabeça na eternidade.